já são quase 3 anos que estão discutindo as Farc e o governo lá na Havana, Cuba. E bom, é por terceira, quarta vez que estão discutindo a possibilidade de dar uma saída política negociada ao conflito armado, né? A gente já teve outras experiências que não tiveram os melhores desdobramentos, as melhores consequências, principalmente para o povo colombiano, mas tanto a insurgência como o mesmo governo e principalmente o povo está reconhecendo que através da guerra dificilmente vamos construir uma democracia real na Colômbia e que temos que procurar outros caminhos, né? Então é bem interessante que neste momento a insurgência e o Estado estejam sentados discutindo pontos fundamentais para o desenvolvimento político, cultural, econômico da Colômbia e que estejam aí também sendo reconhecidos alguns sectores de poder que historicamente tem mantido uma certa hegemonia na Colômbia, inclusive sectores militares, e que por outro lado organizações, por exemplo, de vítimas tenham sido ouvidas com esse enfoque de vítimas para tentar superar essa catástrofe colombiana, né? Então, mais uma vez estamos apostando como povo na possibilidade de dar uma saída política a esse conflito e achamos que nunca na história dos nossos diálogos de paz tínhamos conseguido avançar tanto. É por isso que o movimento popular que está em ascenso cada vez expressa com mais firmeza que não podemos nos levantar da mesa de diálogos, pelo contrário, temos que avançar e abrir as portas da democracia na Colômbia, né? Comentavas que houve agora nos últimos dias alguns combates e que levaram o governo a dizer que voltará com os bombardeios e tal. Tu acreditas que isso pode estremecer todo esse processo? Sem dúvida nenhuma, né? Desde o movimento popular, no início dos diálogos já estávamos falando que não é possível conversar de paz, falar de paz, enquanto se avança na guerra, né? A nossa principal proposta era um cesse bilateral de fogos para criar um ambiente, um contexto favorável e discutir com um pouco mais de confiança, né? É muito complicado estar falando de paz enquanto se avança na guerra. A insurgência um pouco escutou a proposta do cesse bilateral aos fogos, inclusive aprofundou a proposta e teve ações mesmo deles que foram consequentes. Eles, durante esses quase 3 anos, fizeram 5 cesses ao fogos bilaterais em momentos políticos e sociais diferenciados, tipo no Natal, nas eleições presidenciais. E o último cesse ao fogo que decretaram foi um cesse ao fogo sem tempo fixo para acabar, né? A partir do 20 de dezembro de 2014, eles se declararam em cesse unilateral até que fossem atacados assim pelo Estado. Eles não tomariam ações de avançada contra a infraestrutura econômica nem contra as estruturas militares. O governo não tem querido aceitar, não tem aceitado a proposta do cesse bilateral ao fogo, fala que eles estão dispostos a cessar com os avanços militares só no momento que seja assinado um acordo, que antes eles não podem garantir concessões para a insurgência, é a forma na que eles veem essa situação. O governo, no entanto, produto da mobilização popular, há um mês e uma semana atrás, decretou um cesse ao fogo em termos de bombardeios. Falou que, produto do cumprimento mesmo do cesse ao fogo por parte das Farc e para criar o contexto político favorável, ia deixar de bombardear os campamentos da guerrilha, né? Cumpriu um mês de não bombardeios, o clima estava ficando um pouco melhor. O 9 de abril, que foi uma grande passeata popular na Colômbia, que tivemos mais de 1 milhão de pessoas nas ruas exigindo a continuidade dos diálogos, o presidente teve que se expressar falando que ia estender mais um mês o cesse ao fogo dos bombardeios contra a insurgência, né? Mas temos que deixar claro que o cesse é só dos bombardeios.
as operações militares terrestres e marítimas continuam contra a insurgência, né? E parece, ainda estamos sem saber de forma clara como foi que aconteceu um percance militar ontem numa região do conflito na Colômbia que, al parecer, no avanço do Estado, do governo, do exército no território, encontrou um grupo de guerrilheiros e tiveram um combate, né? Na avançada militar terrestre do governo, encontram e criam um combate com a insurgência. Infelizmente, o resultado desse confronto são 11 soldados mortos e 18 feridos, né? Então, infelizmente, o povo colombiano continua morrendo e a resposta do Estado, um pouco talvez apressurada, é reativar de novo os bombardeios contra a insurgência e ativar toda a força militar que se tenha para tentar um pouco, entre aspas, se poderia dizer, cobrar vingança e impedir que a insurgência mantenha uma atividade. O perigo aí é precisamente isso, que um pouco para responder à avançada militar, de novo com bombardeios, com as forças terrestres e marítimas, a insurgência decida levantar o cesse unilateral ao fogo, que já tem bastante tempo. Aí de novo ficaria vulnerável à mesa da Havana e ficaríamos de novo nesse impasse de estar falando de paz, enquanto o exército e a insurgência continuam combatendo e o povo, que é o que mais sofre, fica no meio dos confrontos. A solução, a tentativa de melhorar a situação na Colômbia seria uma Assembleia Nacional Constituinte, ao que parece é um consenso isso entre os grupos guerrilheiros, entre os movimentos sociais. Como é que está hoje esse debate com relação à Assembleia Nacional Constituinte? Realmente, nós temos que lembrar nesse ponto que a última Assembleia Constituinte na Colômbia foi no ano 91. E aí você teve uma convergência de algumas organizações populares e de o M-19, que era uma das guerrilhas na Colômbia, e um setor do EPL, do Exército Popular de Libertação. No entanto, nessa constituinte ficaram amplos sectores populares por fora e ficaram as principais guerrilhas colombianas por fora, né? Então, um acordo democrático que ia criar umas novas regras para o jogo político nacional excluiu as principais forças da esquerda que realmente tem já bastante tempo em luta, né? Hoje, felizmente, a proposta de Assembleia Nacional Constituinte é levantada por a maioria da esquerda colombiana. Neste momento tem uma grande articulação de organizações que é a Frente Ampla pela Paz, e aí está a Marcha Patriótica, o Congresso de los Pueblos, um setor do Polo Democrático, um setor do Partido Verde, dos progressistas, enfim. É uma articulação que há muitos anos a gente não vivia na Colômbia e que todos eles estão falando. Se realmente nós queremos acabar com a guerra e construir as reformas sociais, políticas e econômicas que o país precisa para construir a democracia, a única solução vai ser a Assembleia Nacional Constituinte, né? Temos que ter, no entanto, um pouco de cuidado e saber avaliar politicamente o que significa isso, enquanto que a ultradireita, o setor mais guerreirista da Colômbia, também está propondo uma Assembleia Nacional Constituinte, né? O que diferencia, então, as duas propostas da Assembleia Nacional, né? Enquanto que nós estamos falando que temos que construir a Assembleia Constituinte para abrir as portas da democracia, criando as reformas políticas e econômicas no país, a proposta reacionária da Assembleia Constituinte da direita, fundamentalmente liderada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, pretende consolidar o projeto militarista que constituíram desde o ano 2002 até o ano 2010, né? Momento no qual se acelerou e se aprofundou o extermínio com os movimentos sociais, a criminalização do pensamento crítico, os assassinatos e o que nós temos denominado como povo vítima, o terrorismo de Estado. Então, são duas propostas de Assembleia Nacional Constituinte
diametralmente opostas, e no meio delas fica a proposta de referendo, que é a proposta do Estado atual, que tem como principal objetivo acabar a guerra, mas não fazer as reformas democráticas. Então, é um ponto que tem que ser discutido na Havana, Cuba, né, entre a insurgência e o Estado, mas é um ponto que tem que ouvir a voz do povo. E se a voz do povo não vai ser ouvida na mesa da Havana, nós estamos completamente dispostos a que seja ouvida nas ruas e nas estradas, porque acreditamos que é o povo que tem muito para dizer na mesa, e não são só as partes militares que têm se confrontado as que podem decidir o futuro da nação. E tu crês que a correlação de forças hoje na Colômbia penderia para que lado uma constituinte? Bom, aí é importante falar que nas últimas eleições presidenciais se teve um confronto entre o setor mais conservador, mais reacionário da Colômbia, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, e pelo setor conservador do atual presidente Santos, né? Eles tiveram um embate para ver quem ganhava as eleições presidenciais. O setor reacionário tinha muita confiança, achava que ia ganhar mesmo a presidência e que ia ficar com uma hegemonia no parlamento nacional. E mesmo que tiveram um avanço fundamental no parlamento, não ficaram com tantos parlamentares como eles estavam achando. E perderam a eleição do presidente, né? Então, eles não tiveram tanta força como achavam que tinham, né? Pela sua parte, o governo conservador do Santos teve que se apoiar nos sectores da esquerda que estamos lutando para construir a paz com justiça social, para dar continuidade ao seu mandato, né? Então, a bandeira que ele teve que alçar nesse momento foi dar continuidade ao processo de paz, né? Foi por isso que parte do movimento popular apoiou essa candidatura, tentando conter o avanço do reacionarismo, garantir os diálogos de paz e criar um contexto um pouco favorável. Então, esse é o panorama de político que poderíamos identificar no marco da direita. Pela sua vez, no marco da esquerda, nós achamos que, inclusive, um ponto diferencial com os outros diálogos de paz é o avanço do movimento popular. Nós temos um avanço realmente significativo, né? Nos últimos 5 anos, não só conseguiram avançar e se fortalecer as organizações populares e de esquerda democráticas, sino que criaram verdadeiras unidades e estratégias articuladas. Então, entanto que os dois sectores do conservadorismo estão um pouco travados nas suas próprias contradições interburguesas, nós estamos avançando e estamos articulando a base do povo que acha mesmo que o fim da guerra pode ser a base fundamental para começar a construir outro projeto político de país. Então, a gente não pode garantir neste momento se vamos ganhar ou não vamos ganhar. Realmente o jogo político vai se dar no desdobramento dessa contradição. Mas nós estamos confiantes que o movimento popular e a consciência da classe trabalhadora, dos camponeses, de toda essa diversidade do povo colombiano, vai conseguir colocar um novo contexto político no nosso país. Legal. E em que medida esses fóruns, por exemplo, agora vai se realizar esse segundo Fórum pela Paz no Uruguai, já teve um em Porto Alegre e tal, em que medida esses fóruns também ajudam nesse processo dentro da Colômbia, essa solidariedade que vai desde fora? É fundamental, né? Eu acho que mais que colocar o apoio fundamental ao povo colombiano como uma expressão de solidariedade, é o reconhecimento que a guerra e, portanto, a paz na Colômbia é um tema que atinge interesses da América Latina toda, né? Se nós falamos que o confronto da insurgência colombiana com o Estado colombiano fica só no marco das fronteiras do Estado-nação, estamos desconhecendo, em termos financeiros, por exemplo, econômicos, o que significa a parceria da Colômbia com seus vizinhos. Em termos políticos, as contradições ou similitudes que poderiam existir com este governo ou outros governos colombianos na região, né? Eu acho bem importante reconhecer que, por exemplo, os vizinhos da Colômbia, a Venezuela, o Equador, inclusive a Bolívia, que está muito perto das nossas fronteiras, eles sofrem com o conflito que temos agora e podem se ver beneficiados nesse marco de relações políticas e econômicas
levantando um pouco os princípios de autodeterminação e de respeito mútuo dos países, né? Então, mais que ver essa expressão como uma questão de ajudar os colombianos para sair da sua guerra, a gente está tentando colocar o tema de a guerra e a paz da Colômbia como um tema fundamental que atinge realmente interesses da América Latina toda, né? É por conta disso que a gente está fazendo estas discussões, né? Neste momento, para o segundo Fórum pela Paz na Colômbia, estamos articulando fundamentalmente 4 países, né? A Colômbia, a Argentina, o Brasil e o Uruguai. São organizações populares e partidos políticos, inclusive o governo uruguaio, em representação da Frente Ampla, está avançando conosco nesta proposta e acreditamos que além desses 4 países vamos ter participação e apoio fundamental dos povos e das organizações de outros países, né? Então vai ser uma jornada bem interessante de debate, de análise sobre o que significa a paz da Colômbia como a paz do continente e ver como realmente podemos avançar, né? Sabemos que o nosso vizinho Brasil é bem grande, né? Um país de mais de 200 milhões de habitantes e que dificilmente poderíamos ir e discutir com todas as organizações em Montevideo, Uruguai, no mês de junho, né? Foi por isso que optamos um pouco pela metodologia de fazer pré-fóruns, né? Então, neste momento, no mês de abril, estamos desenvolvendo pré-fóruns pela paz na região suleste e sul do Brasil e aproveitamos então para estar aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, discutir com as organizações e ver o que podemos acumular para que esse encontro em junho seja a melhor expressão da democracia, a melhor expressão sim da solidariedade, mas a melhor expressão da unidade dos povos latino-americanos.